bom dia para a Juliana, bom dia para a Maia. Gostaria de começar agradecendo a boa vontade de você para estar participando da banca do livro, então, nessas condições, né, de isolamento e também técnicas que a gente tem, que às vezes são ideais, né? Eu tenho passado muito trabalho em casa por isso, porque eu não tenho os recursos e às vezes a gente tem que estar, né, na cidade. Então, agradeço imensamente também a organização. Então, não estamos no trabalho de defesa da educação, de muitas pós-graduação em ciências sociais, o denominado que é a migração constitucional, elaboração da nova lei de imigração brasileira. Então, agradecemos a Timor e passamos a palavra para o Luiz. Luiz, você tem de 20 a 25 minutos, certo. Depois a gente passa a palavra para a banca. Tá ótimo, perfeito, prof. É bom, então, começar dando bom dia a vocês, professora Cata, Maia e Juliana. Agradecer muito pela participação de vocês em todo o trabalho de pesquisa, né? Vocês foram fundamentais em toda a realização do trabalho de pesquisa e por também participar, topar fazer essa banca. A gente já tinha combinado de adiantar a banca, né? Ela era para acontecer um pouco mais adiante. Vocês foram super compreensivas quando a gente teve que adiantar a banca e depois acabamos tendo que fazer nessas condições online, cada um de suas casas, né? Então, agradecer muito a prof, orientadora, que me acompanhou nesses 2 anos de mestrado e que, como eu coloquei lá logo nos agradecimentos, né, foi responsável também por me dar esse tema de pesquisa, né? Eu lembro que quando a gente estava conversando lá na CESMA, no início do mestrado ainda, os primeiros meses, foi a prof que me comentou sobre a possibilidade de fazer essa pesquisa e agradecer muito, então, a Juliana, que a gente já, enfim, se conhece desde o início da minha graduação em Direito, né? Enfim, desenvolvemos tantas coisas no Migrade que foram também fundamentais para chegar nesse momento, para poder fazer essas discussões, e a Maia também, que me apoiou muito, né? A gente se conheceu no início de 2019 e me apoiou tanto lá em Imbé, quando a gente se encontrou ainda lá em Imbé, né? E eu interrompi, atrapalhei tuas férias, e depois lá em Brasília também, que fez todas, enfim, foi como eu te descrevi, inclusive na pesquisa, uma grande informante-chave, e, enfim, colaborou muito para essa pesquisa. Então, agradecer muito e dizer que fico muito contente em contar com vocês na banca. Muito bem, eu também queria dizer que fazer essa pesquisa também foi um desafio, porque também foi uma mudança de área para mim, né? Eu venho do Direito, com uma graduação em Direito, da graduação ainda no Direito, e acabei indo para as Ciências Sociais, fazer um mestrado nas Ciências Sociais, enfim, tive que aprender, fazer cadeiras, tentar aprender bastante coisa. Foi um desafio para mim, mas foi muito recompensador, acho que é essa a palavra certa, não sei se eu errei, mas enfim, espero ter aprendido bastante, acredito que aprendi bastante e espero poder colaborar também com esse trabalho que eu fiz. Foi um desafio, mas que aprendi muito. Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Certo. Bom, ótimo. Então, para falar do trabalho em si, né, da minha pesquisa. O meu objetivo do meu trabalho, que tem como título O que é a imigração internacional? Uma análise do processo de elaboração da nova lei de imigração brasileira. O objetivo é compreender quais significações foram propostas, disputadas, recusadas ou atribuídas à imigração internacional durante a elaboração da nova lei de imigração, ou seja, entender o que foi discutido sobre imigração, sobre a relação entre Estado e imigração, sobre o imigrante como uma pessoa diante do Estado, durante todo esse processo de 2013 a 2017, que foi de elaboração da nova lei de imigração no Congresso Nacional, dentro dos trâmites do processo legislativo, né, com esse recorte temporal, esse recorte histórico temporal de 2013 a 2017. E mais do que isso também, entender, contextualizar, compreender quais diálogos e quais negociações conduziram aos caminhos e estratégias da tramitação que foram as negociações, né? Compreender como que se chegou naqueles resultados finais do projeto de lei. Então, compreender o contexto, né? Esses foram meus grandes objetivos. Como metodologia, eu utilizei a etnografia em arquivos, né? Utilizando aí muitos documentos disponíveis pelo Congresso Nacional de Acesso Público, principalmente documentos de acesso público,
É uma etnografia em arquivos que me permitiu ver não só dados e informações abstratas, mas também entender contextos, entender negociações, tensões que aconteciam, acordos, cooperações, aproximações, enfim, chegar nos objetivos de uma etnografia. E que foram complementados com entrevistas. Eu fiz 8 entrevistas com pessoas chave no processo legislativo, que também me deram acesso a informações que não estavam nos arquivos, as informações de bastidores. Mas também como registro na dissertação, muito mais do que isso, até algumas entrevistas não foram tão referidas na dissertação, justamente porque as entrevistas elas não me deram acesso somente a informações, elas me deram também o caminho, o fazer da pesquisa, como ir, onde procurar, como procurar. Então as entrevistas foram chave nesse sentido também. Então foram 8 entrevistas com intermédio da minha informante-chave, como eu tinha falado, na sua quase totalidade. Eu tive em Brasília, tive em São Paulo também, em Caxias do Sul e em Bé, entrevistas semi-estruturadas e conduzia a conversa e, enfim, tinha um roteiro, mas que era bastante flexível também para mim ir encaminhando os assuntos. Bom, ainda na introdução, eu estou passando um pouquinho mais na introdução para contextualizar um pouco mais a pesquisa. Eu queria destacar que, como uma pesquisa etnográfica, existe uma grande preponderância do campo nas análises dos dados de pesquisa. Então, as minhas análises que eu conduzi, acho que eu refiro isso algumas vezes no trabalho, elas tiveram como fator preponderante os dados de campo. Então, eu não é aquele movimento, né, de você ler o campo e depois fazer análise, e não ter uma análise prévia para depois confirmar com o campo, né, para você utilizar o campo como meramente confirmatório das suas hipóteses. Não. Eu primeiro li o campo para depois poder fazer as análises. Isso foi chave para mim definir, por exemplo, os 5 fios condutores da pesquisa, como a gente já tinha até comentado na dissertação, na qualificação ainda, né? Chegou um momento em que, quando eu li todo o campo, quando eu juntei os dados, vamos dizer, todo o campo possível, né? Quando eu consegui reunir os dados que eu tinha para a pesquisa, eu percebi e comecei a pensar em escrever o texto sobre o campo, né? Eu percebi que eu tinha um emaranhado de informações que eu teria dificuldade em escrever aquilo e fazer sentido e não tornar um texto excessivamente cansativo também. O texto já ficou longo, eu sei, mas ficaria ainda mais complicado de fazer se eu não conseguisse focar em alguns assuntos. E aí foi por isso que, lendo o campo, eu decidi focar em 5 assuntos, depois de fazer essa leitura do campo, né, que são a imigração e identidade nacional. A princípio eu não imaginava que esse seria um grande tema, mas depois de ver essa discussão se repetir sucessivas vezes no meu campo de pesquisa, eu decidi incluir e me parece que foi necessário incluir esse assunto na dissertação. Os motivos para migrar e os direitos dos imigrantes, que são nortes axiológicos fortíssimos do projeto de lei, mas que me chama muito a atenção e aí eu acho que é uma questão importante, me chama muito a atenção exatamente a curta discussão que eles geraram. E para mim poder dar uma avaliação mais completa do campo, eu acho que me parece que foi importante depois poder conversar um pouquinho mais sobre isso, incluir eles nessa discussão. O controle migratório, ou seja, medidas de retirada compulsória e impedimentos de ingresso, aí é incluído deportação, repatriação, expulsão. E esse foi um assunto extremamente polêmico, que foi necessário estar aqui também. E a estrutura migratória do Estado, ou seja, quem vai gerir a política migratória, qual órgão vai gerir, competência, né? A gente está dizendo quem vai fazer o quê. Foram os assuntos que eu acabei definindo como os grandes fios condutores da conversa. Eu combino, tendo esses temas, sendo assim temático, eu combino uma apresentação do campo cronológica, tentando sempre explicar a periodização, contextualizando, então, dividindo o trabalho em Câmara dos Deputados, primeira parte, Senado, primeira parte, Câmara dos Deputados, depois Senado, então mantendo essa explicação cronológica, mas focando, na medida do possível, dentro desses assuntos, para poder sempre também manter o contexto. E eu queria destacar também que eu busquei fazer, espero ter tido sucesso, fazer uma articulação da antropologia da migração, que é onde melhor se habitua meu trabalho, com a antropologia do direito,
já que a gente está falando em construção do direito, de institutos jurídicos e da discussão de institutos jurídicos, embora a antropologia do direito se foque mais um pouco no poder judiciário, me parece que isso poderia contribuir um pouco para o trabalho. Antropologia da política, ou seja, entender o dia a dia do Congresso Nacional, e aí muitos textos me ajudaram bastante para entender o que acontecia no campo de pesquisa, o fazer política dentro do Congresso Nacional, dentro do Parlamento, o dia a dia, né? Aquela questão de bastidores, a linguagem, enfim, muitos trabalhos me contribuíram para isso, e a antropologia do Estado, que eu acho que foi chave para mim conseguir fazer esse trabalho, é entender que o Estado não é um ente homogêneo ou abstrato, né? O Estado é composto de uma pluralidade de atores, no Executivo, Legislativo, Judiciário, uma pluralidade de atores com diferentes concepções que estão ali disputando um espaço. Até faço uma associação com o campo boltesiano, lá a partir do DJ Fachin. Então, entender o Estado em carne e osso, entender os agentes, olhar para os atores do Estado, né? Isso aí penso que foi chave. É isso aí que eu queria, então, destacar da introdução, né? E eu vou falar um pouquinho mais sucintamente dos capítulos, né? A apresentação mais breve dos capítulos, como eu fiz. São 3 capítulos. No primeiro eu dou conta do espaço-tempo, uma contextualização do tema migratório no Brasil, né? Aí, então, eu faço um breve resgate jurídico de outras legislações desde o final do século XIX até o Estatuto Estrangeiro, sobre essa criação de muitos institutos jurídicos de controle ao imigrante, que veio o imigrante como uma ameaça e que são a regra praticamente durante todo o século XX. Falo de alguns esforços mais recentes para mudança de legislação. Aí tem pelo menos 2 projetos, o projeto do governo Collor em 91 e o projeto do governo Lula entre 2005 e 2009. E de algumas mudanças recentes na política migratória, algumas discussões mais recentes no Congresso Nacional também, e da contextualização em termos de números, assim, tanto no Brasil como de forma muito sucinta também no mundo, só para ambientar a discussão. E falo também, nesse primeiro capítulo, da criação do projeto, o processo de criação do projeto. Aí eu falo do seu autor, que é o Aloysio Nunes Ferreira, senador Aloysio Nunes, explico a vinculação dele, um parlamentar muito conhecido da centro-direita brasileira. A vinculação com o tema, que já vinha desde os anos 90, e que ele justifica pela trajetória dele ter sido um refugiado na França, durante tendo tido de fugir do regime militar. Então eu explico essa ambientação do seu autor, o papel de um ator que eu descrevo como autor material praticamente do projeto, que é um consultor do Senado, que é encarregado de criar projetos de lei, que é o Tarcísio Jardim, que é um ator-chave, porque foi ele basicamente quem escreveu o projeto inicial e depois teve presente toda a tramitação também. Então explico um pouco, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e venho a falar um pouco dos aspectos do projeto. Então, a nova principiologia do projeto, o discurso mais humanista, enfim, essa mudança de tentativa de fazer uma mudança de paradigma, embora não avance muito aqui, porque, como o Tarcísio mesmo disse numa entrevista, não era um projeto finalizado, era para abrir discussões. Então, acabei optando por também não avançar muito na análise aqui. E também fazendo 2 registros importantes, que esse projeto, ele se nutriu de múltiplas influências, então a gente não pode reduzir a influência pelos pedidos da sociedade civil, pelos pedidos de algum órgão de Estado, de alguma organização internacional, de qualquer lugar que seja. Ele se nutre de uma inspiração de outros países, qualquer que seja. Ele se nutre de múltiplas influências nesse processo de construção, múltiplas fontes e até mesmo antifontes. Quer dizer, o que o projeto não quer ser? Não quer ser um estatuto estrangeiro, não quer reproduzir uma política migratória como aquelas da tradição jurídica do século XX brasileira, ao mesmo tempo que fala que ele quer fazer um rompimento com essas antifontes, com o estatuto estrangeiro, mas sem fazer terra arrasada, ou seja, reformando institutos jurídicos, mas não necessariamente querendo um rompimento de organização. Esse é o primeiro capítulo. Então, avançando no segundo capítulo, se tiver qualquer problema no áudio, vocês me avisam. O segundo capítulo eu falo, tá o grosso do campo de pesquisa, vamos dizer assim, né, que é do Senado Federal à Câmara dos Deputados. São a grande tramitação, a principal tramitação no Congresso Nacional, vamos dizer assim, do projeto de lei, por isso ficou muito extenso, inclusive, esse capítulo.
No Senado Federal, então, ele passa pela Comissão de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça no início, onde ele não tem grandes discussões ainda no momento. Eu relato brevemente essa situação. Relato também que, paralelamente, a gente está entre 2013 e 2014, o Poder Executivo começa a se mobilizar, o governo federal, mas com duas frentes distintas. Por um lado, o Ministério da Justiça, tentando criar um anteprojeto de lei com uma comissão de especialistas constituída, e com a ideia de criar, e isso foi chave, criar uma autoridade migratória, uma nova autoridade que juntasse todas as competências sobre o tema migratório, e por outro lado, o CNIG, o Conselho Nacional de Imigração, junto com o Ministério, dentro do Ministério do Trabalho com mais alguns atores, que de certa forma, e principalmente quanto à autoridade migratória, se opunha fortemente à iniciativa do Ministério da Justiça. Então o governo estava entre essas duas iniciativas. E aí depois, enfim, avançando um pouco, eu estou fazendo essa contextualização, avanço até que o projeto chega na sua terceira comissão, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Essa comissão é chave, é ali que aquela iniciativa do Ministério da Justiça, vendo que não conseguiria criar um projeto autônomo com o governo federal, resolve ou vê a oportunidade de juntar boa parte das suas disposições no projeto de lei do Aloysio Nunes Ferreira. Então, juntar as iniciativas para permitir justamente que o projeto andasse. E veja, o projeto de lei do Aloysio Nunes, sendo de autoria de um senador, não podia discutir a questão de ter autoridade migratória ou não. Isso teria que ser um projeto do governo federal. Então, estrategicamente, se buscou fazer essa união entre iniciativas, e foi nesse momento, na Comissão de Relações Exteriores, que ela aconteceu, com um projeto substitutivo relatado pelo senador Ricardo Ferraço, que basicamente juntou os projetos. Então, o anteprojeto, praticamente todo, se tornou o projeto de lei do Aloysio Nunes. Vamos dizer assim, que o anteprojeto já havia sido muito influenciado pelo Aloysio Nunes, o Tarcísio mesmo participava da comissão de especialistas, e agora, nesse momento, os resultados daquele anteprojeto passam para o projeto de lei do Aloysio Nunes. Muito bem, é aí que a gente encerra essa primeira parte no Senado, com alguns enfrentamentos ainda, mas a tensão ainda não é muito lá, existe, mas ainda não chega a ser tão expressiva quanto a gente vai ver depois. Eu avanço nesse capítulo, chegando na parte da Câmara dos Deputados, e aí na Câmara dos Deputados eu destaco dois atores-chave, ao menos dois atores-chave, que são os parlamentares. A Bruna Furlan, que foi presidente da comissão especial que discutiu o assunto, e o deputado Orlando Silva, que foi relator da comissão especial. Nessa comissão especial nós tivemos muitas audiências públicas, 10 audiências públicas com sociedade civil, representantes do governo, Polícia Federal, inclusive, organizações internacionais, enfim, com uma participação popular muito grande da sociedade civil, como um todo também. Tivemos visitas técnicas no Acre, no Rio Grande do Sul, uma delas, inclusive, estivemos, né? Eu e a Juliana estivemos, e também em São Paulo, aí várias visitas em São Paulo. Muitos assuntos foram discutidos na comissão de especialistas, na comissão especial, desculpa, e eu tentei nortear eles também pelos fios condutores. Então, falar da relação de identidade nacional do Brasil como país de imigrantes, que essa noção começou a aparecer de forma um pouco mais consistente, a questão da dinâmica dos processos migratórios, enfim, a conjugação de um aspecto humanitário, que eram os objetivos do projeto, com um aspecto estratégico, ou seja, de atrair profissionais altamente qualificados, mas de forma interessante, não mutuamente excludente, de uma forma que compatível, ao menos exclusivamente, no projeto, ao que parece também. Aí eu registro também que a reivindicação da sociedade civil por uma autoridade migratória, atribuindo vários abusos à Polícia Federal que seriam então resolvidos com a criação de uma autoridade migratória. Esse foi um assunto que é muito emergente na discussão. E avanço até o momento em que a gente chega na votação do relatório final, né? O primeiro momento na comissão de especialistas foi de audiências públicas, ouvir todo mundo, e o segundo momento é o momento em que o relator Orlando Silva cria seu relatório, um parecer substitutivo, e coloca em votação. Entre essas audiências e a votação acontece o impeachment, então é um momento muito tenso no Congresso Nacional, mas essa votação já acontece depois de ser consumado o impeachment. Durante a votação,
existe uma nova mobilização que começa a se tornar intensa no projeto, que é a mobilização de agentes, de parlamentares influenciados ou que levam demandas de sindicatos da Polícia Federal, que, não satisfeito com as negociações dos bastidores, buscam levar suas pautas no momento da votação mesmo, buscam conseguir ganhos dentro dos plenários. Então, a primeira votação foi frustrada, teve um pedido de adiamento de votação, enfim, pedido de vista. Ela foi votada depois na semana seguinte, já com a mobilização da sociedade civil um pouco mais intensa. O Orlando e a Bruna convocaram a sociedade civil a se mobilizar. Beleza, prof, vou avançando um pouquinho mais. Mas aí na segunda... Oi. Certo. Aí na segunda reunião é possível... Tá. Na segunda reunião, o Orlando Silva acaba tendo de ceder no relatório, mas consegue finalmente aprovar o projeto substitutivo. E aí se encerram as atividades da comissão especial. Depois disso, esse relatório ele vai passar no plenário da Câmara dos Deputados, e aí no plenário a gente tem um novo cenário também. A gente tem muitas tensões com o Ministério da Justiça, que tenta reabrir discussões. A gente tem ainda parlamentares motivados por reivindicações de sindicatos da Polícia Federal, levando novos assuntos. No plenário, a gente tem enfrentamentos muito evidentes entre o deputado Orlando Silva e os apoiadores do projeto e o deputado José Carlos Aleluia, que acaba perdendo das suas reivindicações, e a gente tem uma reivindicação forte de um outro deputado que na comissão especial conseguiu ganhos, o deputado delegado Francisquini, que aí ele consegue fazer algumas negociações e estabelecer ganhos para a agenda de segurança no projeto de lei. Então é um momento de enfrentamento entre atores, mas que resulta na aprovação do projeto apesar disso. E é interessante que eu destaco, o grande ponto que ganha maior polêmica mesmo é o controle migratório. Aqui o que ganha polêmica é o controle migratório, não são os outros assuntos do projeto de lei. O grande ponto das discussões é justamente o controle migratório, e existe uma força muito grande plenária, isso é evidente, da noção do Brasil como país de imigrantes, da responsabilidade do Brasil de criar uma política migratória acolhedora, sendo o Brasil um país de imigrantes. Muito bem, é isso que eu falo em resumo, de forma muito resumida, sobre o plenário. E aí no terceiro capítulo, é o final do jogo. Aí já avançando um pouco mais, porque eu quero falar um pouco das conclusões. No final do jogo, o projeto volta ao Senado. Novamente, as alterações que aconteceram na Câmara dos Deputados precisam ser aprovadas pelo Senado. E uma comissão que ele passou, a Comissão de Relações Exteriores, foi tranquilo. Mas ele vai a plenário. No plenário, novos enfrentamentos similares, até um pouco mais graves que da Câmara dos Deputados, voltam a ser estabelecidos. Nesse caso, o senador Ronaldo Caiado assume uma posição de defesa da noção de soberania e segurança nacional mas muito próxima daquelas noções do Estatuto Estrangeiro e de um discurso anti-imigrante. Ele assume em plenário essa discussão, enquanto Tasso Gereissati, do PSDB, ele ainda resiste. Ele assumiu como relator do projeto de lei, agora nessa etapa do Senado, mas ele não cede às investidas do senador Ronaldo Caiado, e no fim das contas, em plenário, Ronaldo Caiado tem uma perda muito expressiva. Apesar da discussão e da força da discussão, ele perde em plenário por votação, e aí alguns atores atribuem uma má estratégia, enfim, que foi utilizada no plenário, enfim. Finalmente o projeto passa, mesmo com esses enfrentamentos o projeto passa, mas a situação é um pouco tensa, e a situação fica mais tensa quando o projeto vai para a sua última etapa, que é a sanção presidencial. No momento da sanção presidencial, as discussões saem do Congresso Nacional. Existe uma forte mobilização na sociedade civil anti-imigrante. Aí existiram algumas passeatas na Avenida Paulista, existiu uma grande mobilização nas redes sociais, pedindo o veto total do projeto de lei, com atores, principalmente de São Paulo, muito fortes com esse discurso anti-imigração, enquanto na sociedade civil também existe um movimento muito forte para a sanção integral do projeto de lei. Finalmente, o que aconteceu no final? Aconteceram 18 vetos. Os vetos não eram esperados,
mas pelas informações que eu consegui reunir na pesquisa, eles foram uma grande contenção de danos, porque existia, por um lado, no governo federal, o Ministério das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes era o ministro, na época, o autor do projeto era o ministro, apoiando a sanção integral do texto. Então era o ator que propunha que o governo aprovasse o projeto na integralidade. Por outro lado, outros ministérios sugeriam, inclusive, a rejeição, o veto total do projeto de lei. Então acabou-se tendo com discussões tensas, acabou com esses 18 vetos, que foram uma tentativa também de minimizar os vetos. O Congresso Nacional não teve força para reverter depois desses vetos, eram momentos muito tensos, que outros assuntos ocupavam as pautas do Congresso Nacional, e acabou o projeto de lei finalmente sendo aprovado assim, e aí eu encerro minha descrição do campo. Todo esse trajeto entre 2013 e 2017. E agora, rapidinho, eu vou só comentar um pouco das minhas conclusões, se me permite, antes que acabe meu tempo. Um pouquinho das minhas conclusões que eu acho interessante. Podia dar mais tempo para o Luiz. Concordo também. Claro, tá ótimo. Tá bem, então. Tá bem. Então eu vou avançar aqui nas conclusões, né? Eu consigo, observando esse campo de pesquisa, eu acredito que consegui reunir dados muito interessantes, e focando nos assuntos, principalmente nos assuntos que eu foquei, né? A gente vê, com essa noção da antropologia do Estado que eu tinha dito antes, eu coloco na conclusão que o posicionamento do Estado definitivamente não foi homogêneo, nem o Poder Executivo tinha uma posição homogênea sobre o projeto de lei, seja antes do impeachment, seja depois do impeachment. A gente tem atores se enfrentando dentro do Poder Executivo, no Legislativo também. Aí a situação é um pouco mais evidente, e não existe uma posição comum a todos. Então a gente não tem como dizer que existe uma posição abstrata do Estado sobre a imigração, definindo o que é a imigração. A gente tem uma posição definida da lei de imigração, que é o resultado de uma luta de atores, de uma disputa daquele momento histórico com aqueles atores. Foi possível chegar nesse resultado. Hoje, ou 20 anos atrás, seria possível? Não se sabe. Talvez o resultado seja diferente, mas a posição do Estado é resultado desse momento que vivem os atores dentro das suas posições, nos seus gabinetes dentro do Estado. Os enfrentamentos que aconteceram no projeto de lei, isso é interessante também. Os enfrentamentos, eles não foram, a gente não pode reduzir os enfrentamentos a enfrentamentos partidários. Os enfrentamentos, na verdade, foram de posições. E a gente vê que entre 2013 e 2017, a tensão entre PT e PSDB é muito forte na política como um todo. Mas no assunto lei de imigração, houve uma cooperação muito grande, uma cooperação evidente. Inclusive o Aloysio Nunes, que era candidato a vice-presidente em 2014, conseguiu estabelecer uma cooperação com o Ministério da Justiça. Os enfrentamentos não foram enfrentamentos meramente partidários. Não tem como fazer uma leitura assim, não conseguiria explicar muito bem o campo. E houve uma união até que por o contexto seria difícil, por exemplo, de acontecer, mas aconteceu. Como atores externos ao Congresso Nacional mais atuantes, eu identifico, apoiando o projeto de lei, a sociedade civil organizada, um ator-chave para a aprovação do projeto de lei, uma sociedade civil localizada geograficamente no centro do país, em São Paulo principalmente, em Brasília, foram os principais centros em que a sociedade civil conseguiu se mobilizar com estratégias de advocacy, ou seja, defender a aprovação do projeto de lei dentro do Congresso Nacional, o ator-chave, e por outro lado, defendendo o fortalecimento do controle migratório, sindicatos da Polícia Federal, não simplesmente a cúpula de dirigentes da Polícia Federal, mas sindicatos de delegados, de servidores da Polícia Federal, associações, né, da Polícia Federal, que defendiam o fortalecimento dessa agenda e que procuravam também outros parlamentares para levar suas reivindicações. Finalmente, a lei não é redutível a uma única característica, e ela se alimenta de várias fontes e influências, assim como adota dispositivos por demanda de diferentes atores. A sociedade civil organizada, por exemplo, consegue levar a agenda de garantia de direitos, mesmo no controle migratório, muito forte, ao mesmo tempo que aqueles atores da Polícia Federal, parlamentares que levavam essas agendas, também conseguem. Então a lei ela carrega esses dois elementos, no mínimo, ela é um misto.
O maior embate estabelecido de longe foi sobre o controle migratório. Outros assuntos não foram, como a agenda de direitos ou a acolhida humanitária, por exemplo, embora pudesse em algum momento ser objeto de discussão, não foram os não protagonizaram os principais embates. E esse silêncio eu considero interessante para ver que ao menos um consentimento na aprovação desse projeto, ao menos a preocupação maior é com os mecanismos de controle migratório, que incorporam, no fim das contas, tanto sugestões garantistas quanto de segurança. A questão de estrutura migratória, a autoridade, ela fica de fora porque foram as negociações possíveis. O projeto de lei talvez não avançasse se a estrutura migratória não ficasse de fora, já que era um elemento, como os atores que participavam da discussão identificavam, era um elemento que desagregava, que gerava muitas disputas entre atores que deveriam cooperar na aprovação do projeto. E finalmente ela fica de fora não por um desejo de algum ator específico, mas pelo resultados das negociações. A relação entre a identidade nacional brasileira e imigração na sua preponderantemente é vista como uma relação compatível, vista como elemento muito positivo, e a migração é vista como constitutiva da identidade nacional na maior parte dos discursos, não todos, mas na sua maioria sim. Não quer dizer que isso seja assim na vida cotidiana, mas pelo menos nesse caso essa noção foi decisiva para a aprovação do projeto de lei, então ela teve efeitos concretos. Se depois ela se confirma ou não no cotidiano, seria uma discussão diferente, mas ao menos naquele campo específico, isso foi importante, que me levou finalmente às observações finais, que discutir migração exige discutir cada formação nacional, exige discutir cada estado contextualmente, como enfim, toda a trajetória da relação do estado com migração, e que no Brasil, pelo menos, foi, nesse momento histórico, foi um discurso mais consistente sobre homogeneidade nacional, não foi muito, foi ausente, foi muito poucas falas nesse sentido, pelo menos. E, por último, a importância, e isso eu acabei percebendo na leitura do campo, e acabei tendo contato com o texto com esse ator que eu acabei utilizando bastante, o Diego Arcarazo, da importância de discutir as políticas migratórias no âmbito do sul global, pelo menos do continente, que possuem uma agenda específica sobre imigração e precisam ser levadas a sério por si mesmo. Isso me pareceu bastante importante, fazer essa discussão do Brasil pela política migratória de si mesmo, né? sem ser inspirado em outros modelos, pelo menos. E espero ter conseguido fazer assim minhas análises. Embora não seja uma agenda de política migratória entre 2013 e 2017 que não seja livre de ambiguidades, ela também apresenta elementos que seriam interessantes de ser analisados. E, bom, inclusive, aliás, é possível visualizar no campo que a agenda da União Europeia e dos Estados Unidos é quase como uma identidade negativa da lei, a tentativa de se afastar desses modelos. Muito bem, e aí aqui finalmente finalizo uma dissertação que ficou um pouco longa, eu sei, mas o campo de pesquisa também era muito longo e espero ter conseguido chegar em bons resultados. E é isso aí, obrigado pela paciência. Agora, Juliana e Maia, eu não sei, podemos começar pela Maia, que está um pouco mais longe? Claro. Eu gostaria de combinar com você se a gente faz, vocês duas fazem os pontos de vista, depois o Luiz responde no bloco, pode ser? Pode ser. Eu preparei o parecer escrito e já sistematizo a fala. Então, como eu falei antes, Cátia, como eu preparei o parecer escrito, eu já sistematizo a fala. E eu acho que agora, com a exposição do Luiz, fecha bastante. Acho que ele já responde algumas coisas que estão ali. Então, eu vou fazer um pouco a leitura, né? E muito tranquilamente vou moderando o tempo. Então, acho que tranquilo, a Maia pode começar e depois eu modero o tempo a partir do nosso tempo geral. Pode ser, sim. E aí, no final, Luiz, pode falar de novo. Luiz me responde. Claro. Isso. Então, a palavra é contigo, Luiz. Eu mesmo? Tá bom. Catarina, em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns
Você está ouvindo? Eles dão os parabéns pelo excelente orientando. O trabalho do Luiz é um trabalho muito bom, como eu coloquei no parecer. Fez jus, né, a presença dele no campo. Quando o Luiz chegou lá no Congresso, no momento tinha também mais 2 outros estudos, né, que também estavam pesquisando no Congresso Nacional, uma coisa que me deixou extremamente feliz, né, que nós precisamos, né, de pesquisa no Congresso Nacional, e encantado, né, com aquela, porque realmente você pesquisa o Congresso Nacional, se perde muito aquela visão negativa da política que está no senso comum. O narrativo é dinâmico, o Luiz mostra muito bem, e é possível a participação, e é possível mudar as coisas, né? O trabalho reproduz o tanto que o Luiz esteve presente no processo legislativo. Ontem de noite eu li o trabalho um dia antes de a quarentena iniciar. Inclusive, minha celular lá do espetáculo, mas assim, não fez, eu sabia exatamente o que eu queria conversar com você. Revi o trabalho todo de novo, e realmente, Luiz, você parabéns, seu trabalho é muito bom. Aquele capítulo de introdução, eu acho até que eu achei que fosse o primeiro capítulo, mas quando você fala da metodologia, você fala da teoria, aquele capítulo é excelente, é um capítulo assim que estimula, eu acho que ele estimula os pesquisadores, as pesquisadoras em geral, a tentar a importância do etnografia no arquivo, dos arquivos, né? E também do trabalho de campo dentro do Congresso Nacional, análise das elites políticas, é muito bom mesmo. A descrição do processo legislativo e das tensões e da participação dos atores, nossa, tá muito, assim, para mim, sensação estranha também, eu tive que me distanciar da mesma forma que você fala, né, que interlocutores acadêmicos ou técnicos legislativos foi um desafio para você também, que você teve que naturalizar um pouco isso, se afastar, desnaturalizar um pouco isso, essa de ler o seu trabalho e sair um pouco da minha atuação a aprovação do projeto. Então, eu aprendi muita coisa. Você não conseguiu entrevistar o Luiz, porque estava num momento bem complicado da vida dele, foi um momento de busca e apreensão na casa dele, tudo. Mas o que você conseguiu trazer dos discursos dele foi excelente. Você respondeu uma questão que ninguém exatamente sabia, por que o Luiz tinha apresentado aquele trabalho. E muito, muito bom. A tua entrevista com o Tarcísio também foi muito importante. Assim, no artigo que você cita, que eu analiso muito rapidamente o processo da aprovação da nova lei de imigração, não acompanhei a discussão no Câmara, né? Muito pouco, fiquei mais no plenário da Câmara e no Senado. Não havia muita discussão na comissão mista, e você mostra como houve essa tensão, inclusive com fotos, aquela parte ali muito bacana. Estavam ali presentes então, assim, não era uma pressão, que nós ainda estávamos no governo Dilma, não era uma pressão do Ministério da Justiça, era uma pressão de uma categoria. Eu queria perder seu poder de discricionário de entrar nas fronteiras e de gerir migrações. Contribuição do seu trabalho também. Então, antes de chegar em algumas observações, só lendo as anotações, por exemplo, a atualidade do teu trabalho no momento que a gente está vivendo, quando você fala da força do Estado, da importância do Estado. Acho que você cita o outro de 2011, né?
Hoje a gente está numa situação também que o mundo precisa do Estado. E o mundo precisa do Estado, e assim, eu não pude deixar de fazer essa analogia também, que todo o nosso trabalho, a luta pela mobilidade, né, é importante. E hoje a gente está num momento de retenção, e o Estado sendo muito importante. Me chamou a atenção também, eu vou chegar a isso mais adiante, né, a base teórica que você usa para chegar à particularidade, que é aqueles 3 autores argentinos, eu acho, né, Canelo, Gavazzi, eu não lembro o terceiro, e o Diego Acosta. E no caso do Diego, eu participei, quando o Diego veio fazer o campo aqui no Brasil, ele me entrevistou e a gente conversou muito, discutiu muito, e era realmente um momento de novas leis. Você tinha a Argentina, você tinha o Brasil, aí discussão, você tinha o Equador, você tinha uma novidade em termos mundiais, que eram as políticas que estavam sendo produzidas na América Latina. E ele verifica isso muito bem, uma característica, digamos, autóctona, particular nossa. E eu vou retomar isso agora mais à frente, que é uma das questões que eu quero colocar para vocês. Isso eu já falei, sim. Então, agora, e outra coisa mais geral que me chama a atenção, e que eu não tinha nunca parado para pensar, é que, durante toda a tramitação do projeto, nós tínhamos tensão no Ministério do Trabalho e no Ministério da Justiça, né, como foi todo o tempo, né? E você aponta como, no final, foi o Ministério das Relações Exteriores, que durante todo o período anterior estava participando muito, estava se mantendo mais à parte, em função de uma situação do imponderável, como você fala, do imponderável, do Malinowski. Você tem um ministro de Relações Exteriores que é o autor da lei. Então, você tem um momento que a MRE assume a frente, tudo política assume a frente. Quer dizer, a defesa que o senador Tasso Gereissati faz no projeto, no plenário, tanto da comissão, mas principalmente no plenário do Senado, foi fundamental para a sua aprovação, modificação. Vamos ver aqui. Então, Luiz, bem com isso, realmente, porque o trabalho é muito bom, você escreve muito bem, você traduz o que aconteceu, você é um ganho, uma conquista muito grande para a área migratória. Você ainda vai fazer enormes contribuições para o debate. Agora, tem 2 aspectos do seu trabalho que eu queria chamar a sua atenção. Essa questão, quando você fala assim, você vai mostrando como o Brasil e alguns países da América Latina, mas no caso do Brasil, ele estava se encaminhando com uma discussão de direitos, né? Promotora de direitos, com uma característica própria nossa. Eu queria te lembrar que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, no caso do Brasil, o Brasil comprou muito de barato a agenda do tráfico de pessoas. Ela só cita num parágrafozinho, você fala do tráfico de pessoas muito rapidamente. Só que, se você for, e eu acho que eu falei disso na minha entrevista, e eu imagino que a Bela deva ter falado também, ao comprar muito rapidamente a agenda do tráfico, e na época era o governo do PT, né? O governo brasileiro, ele compra uma pauta repressora de direitos, ele compra uma pauta do Ministério Norte. A lei de migração estava parada, e na época da discussão do tráfico, da lei do tráfico, a lei de migração estava parada. Estava dando muito devagar. A lei de tráfico avançou muito, porque a gente conseguiu fazer uma lei menos danosa, porque teve uma atuação muito grande de pessoas importantes, da doutora Ela Vieco. Então, teve um grupo que conseguiu fazer uma lei boa. Mas eu acho que valia a pena você ter uma nota de pé de página, ou você dizer assim, olha, enquanto isso acontecia, o governo brasileiro, o Brasil, ele comprou a pauta de tráfico, uma pauta de repressão de mobilidade, né? Uma pauta de repressão de mobilidade. Esse não é objeto, você pode citar milhares de trabalhos já sobre isso. Eu tenho, um dos melhores é o doutorado do
Guilherme Mansur, né? Ele pede, revira, mas para isso não passar batido do seu trabalho. Tá? Eu acho que você cita o Diego, você vai até o final, você comprova isso dentro de uma ideia de políticas migratórias, você se defende lá na nota 64, você fala, olha, eu só fui até 2017. A coisa muda, então a gente não sabe o que vem pela frente. Havia, inclusive, da minha parte, uma expectativa que uma das primeiras medidas provisórias seria para reverter a lei de imigração. Mas isso não aconteceu. E você lembra que as tentativas de voltar uma pauta de segurança, através da emenda Moro, ela acabou sendo segurada pela sociedade civil. Então a gente está num momento ainda de certa potência da sociedade para não reverter isso. Mas a gente não sabe, enquanto você comprova que o trabalho ele mantém resquícios ou aspectos importantes do controle migratório e da questão de segurança, né? Então a gente vai ver agora pela frente para que rumos a gente vai tomar. Essa é uma questão que eu queria que você ficasse atento, tá, Luiz? Essa questão do tráfico de pessoas. Tá? Você desse uma referência a esses trabalhos, para não parecer também que a gente estava só fazendo uma política migratória preocupada. Isso é uma autocrítica que eu faço como Partido dos Trabalhadores, e uma crítica que já apareceu em fóruns internos, né? Toda essa área de segurança pública, pelo momento que se estava vivendo de Copa do Mundo, de Olimpíadas, de uma potência do Estado brasileiro, levou a que a gente engolisse muito de barato a falta de tráfico, a falta de segurança, de terrorismo, de terrorista e tal, e que a gente está pagando, de certa forma, agora por isso. Você citar. E outra questão é que eu acho que você... Não, aí vem a questão, eu sei muito de tudo, de todos os bastidores, de todos os debates, eu sei dos imponderáveis, das conversas, então... Você começa a falar, eu acho que uma entrevista que você faz na Missão Barras, que teria uma visão trabalhista versus do Ministério do Trabalho versus uma visão humanista do Ministério da Justiça. E a visão humanista do Ministério da Justiça, ela só vale para um momento muito pequeno. Porque o tempo todo o Ministério da Justiça, a percepção migratória do Ministério da Justiça foi policial. Os diretores de migração foram delegados da Polícia Federal. A gente tem um prazo interregno ali, que você tem o Paulo, né? Do Paulo e depois o Granja. Então, você tem momentos que o Estado traz essa questão humanitária. Mas ele não é a questão, o Ministério da Justiça é o controle. Inclusive a fala da Rosita, quando você cita na página 66, você fala que ela está defendendo a criação de uma nova entidade. Na verdade, desde o encontro que aconteceu lá no Rio de Janeiro, eu não lembro que ano que foi, agora tanto se perde um pouco, mas bem anterior a isso, o CENIC promoveu com os vários atores. Então, estava sentado na mesa da MRL, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, Polícia Federal, e a irmã Rosita foi lá na frente e corajosamente defendeu que a Polícia Federal deveria sair da gestão das migrações. Então, a grande questão desse debate que estava muito forte nas nossas preocupações, e eu sei que a Bela correspondia a isso, era que não se fizesse que esse novo, digamos assim, esse novo espaço, esse novo órgão, esse novo Justiça, fatalmente ficaria pelo mão da Polícia Federal, e nós teríamos, então, nos módulos do Hemisfério Norte, esses centros de atendimento a migrantes que acabariam sendo centros de detenção. Então, o Ministério da Justiça, e agora a gente mostra de onde é que veio no governo atual, de onde é que vem os ataques à lei da migração. Do ministro Moro, do ministro da Justiça.
Então, eu acho injusto para o Ministério do Trabalho que você coloque que ele seja só trabalhista, porque a atuação do Ministério foi a atuação do CENIC que criou o fundo monetário, foi a atuação do CENIC que permitiu que os haitianos ficassem. Então, apesar de CENIC ter entre seus conselheiros sindicalistas, puxado muito do lado sindicalista, no geral, a atuação do CENIC permitiu que a gente faça a política migratória até chegar a nova lei. E eu vejo dentro do CENIC uma atuação monetária muito forte, inclusive com a participação da irmã Rosita, constante, a participação da Bela, né, a participação da Cíntia, do OIT, quer dizer, que você que no momento que acontece o golpe, depois do final dos conselhos, o CENIC estava criando toda uma rede, toda uma consulta pública para chamar todos os atores para dentro do CENIC. Isso, inclusive, enfraquecendo os atores tradicionais, que seriam os sindicatos dos trabalhadores e dos patrões. Enquanto o Ministério da Justiça, ele teve esse período do Paulo Abraão, do Paulo Abraão e do Granja, que foi um período totalmente preocupado com os direitos, mas foi um período que, quando eles caem, quando cai o governo, você tem de novo, dentro do Ministério da Justiça, dentro do setor de migrações, políticas federais dando comando. Então, só para você ter um cuidado nisso, tá? Isso eu acho que é o mais importante que eu queria te falar. Essa dicotomia não foi assim. Era muito grande quando se começou a discutir, quando o Paulo Abraão, e mais especificamente o Granja, faz a proposta de criar um novo órgão, que chega até o número, não sei se você chegou a ler, mostra até o número de DAS, o número de carros, tal. Era um momento de muita detenção de migrantes no Hemisfério Norte. E eu lembro dessas conversas dos bastidores, sabe? A gente falar, cara, se colocar um órgão desse na mão do Ministério da Justiça, quando mudar o governo, isso vai ser um centro de detenção. Então tinha essa coisa acontecendo, e eu acho importante assim, você não comprar de barato essa coisa de que o Ministério do Trabalho estava defendendo só questões de trabalho, que o Ministério da Justiça era humanista, inclusive porque deixou rapidamente de ser uma mudança de governo. E aí, para terminar, Luiz, eu queria te falar que a sua epígrafe é maravilhosa, né? Do Brexit, muito boa. E a sua citação final do Bourdieu, ela é perfeita. Ela deveria ser estudada por todos os estudantes de direito. Todos os direitos, muitas vezes pega uma lei mudada, é muito importante saber, eu estou escrevendo sobre isso, eu estou escrevendo um artigo que analisa o processo de aprovação da lei de refúgio, da lei de tráfico e da lei de imigração. E com uma visão antropológica, assim, e como é importante que as pessoas saibam, somente os operadores de direitos e os estudantes, as tensões que envolvem a aprovação de uma lei, porque essas tensões elas vão em algum momento elas vão estourar, ou emenda, ou em veto, entendeu? É importante saber isso. E aquele artigo que você tem todo uma hermenêutica, não sei o que, aquela coisa fechada, ela não é uma coisa fechada, é uma coisa extremamente densa. Sinto muito, né? A objetividade é muito difícil também, né? Na formulação de leis e no direito. Uhum. E, então, essa sua situação com o Bourdieu, assim, fecha muito. Eu sei que ali a gente queria saber mais de você. Você cita o Bourdieu, você pede ajuda do Bourdieu, que isso já devia estar cansadíssimo também. Eu entendi isso, o Bourdieu fechou a sua compreensão. E ficou muito bom. Então, parabéns, Luiz, seu trabalho excelente. Parabéns, Catarina, grande orientado seu. Como não poderia deixar de ser, você é uma grande profissional também nessa área. E, Luiz, eu acho que assim, nós já dividimos duas paixões, que era o Dexter e o Bourdieu. E agora tem mais uma terceira, que é o processo legislativo, que é uma cachaça, que eu tenho que a gente gosta demais. E eu quero muito que você continue, que você faça seu doutorado e leve adiante seu trabalho, forme alunos,
porque eu coloquei isso no documento que eu mandei essa madrugada para a Catarina. Eu acho que você representa muito bem uma nova geração que se deu conta da importância de estudar o processo legislativo, de estudar a política, e você é um grande expoente dessa geração. Isso aí. Obrigada, Maia. Juliana, passamos para você. Ótimo. Então, inicialmente eu queria te cumprimentar, agradecer, né, o convite também, a condição de orientadora, parabenizar pela contribuição com a temática, como refere o Luiz ali nos agradecimentos, dizer que, para mim, ter tido contato com um texto, né, que é um texto que vem do campo da antropologia, das ciências sociais, que eu estou do direito. Eu sou, assim, muito forjada nessa escola que a Maia acaba de dizer, né? Então, assim, para mim foi um presente poder ler um trabalho dessa envergadura, Luiz. E, bom, muito vai estar no parecer que eu vou tomar liberdade de ler, porque ele é um pouco uma carta que eu escrevi para o Luiz, então ele é encarado mais como uma carta, um testemunho pessoal da contribuição desse trabalho para mim no campo do direito. Eu queria cumprimentar a Maia, dizer que é uma alegria, uma satisfação rever você nesse espaço, né, que eu tive a alegria de tê-la na minha banca de doutorado, com tantas contribuições, Maia, e tem sido sempre uma referência para mim, assim como uma das expressões nos debates, nas discussões do campo das migrações. Então, para mim é uma alegria enorme, e ter ouvido as suas falas agora, assim, a sua contribuição, a sua fala agora foi maravilhoso, assim. O entendimento sobre essa relação do MJ, do CENIG e tal, acho que me fez pensar também muito sobre esses bastidores, assim, que é tão difícil que a gente possa assim, chegar, né, a perceber isso, o que está na disputa. Então, assim, agradeço também. Luiz, agora a minha fala é para ti, né? Eu digo assim, não entendo que seja algo como uma avaliação, mas é realmente a contribuição do teu trabalho para o meu pensamento, pro pensamento no campo das migrações, tá? Então, eu vou tomar a liberdade agora de fazer a leitura. E a Cata, por favor, controla o tempo, Cata. Então, Luiz, eu quero... Desculpa, não precisa controlar o tempo, porque eu estou todo mundo em casa. Está sendo mais... Tranquilo, não é? Tá certo, né? Acho que a gente pode, assim, se despir um pouco dessa formalidade, eu concordo. Então, o meu parecer é uma carta para você, Luiz. Então, você depois faz as manifestações que você desejar, em outro momento, ou agora, no momento dessa videoconferência. Inicialmente, um agradecimento a você, Luiz, pelas palavras que você reportou a mim, né? Eu, assim, queria te dizer que você deu todo sentido às palavras do Freire, que ele diz assim, que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Seu exemplo de humanidade, um coletivo, solidariedade, responsabilidade, ética e capacidade crítica foram extremamente tocantes na minha condição de sujeito ensinante e aprendente. E sei que também inspiraram e inspiram tantas outras pessoas que são tocadas pelas suas ações. A sua dedicação fez toda a diferença na construção do Migrade, como coletivo de atuação e pensamento crítico, e para que pudéssemos ter esse trabalho referenciado pelo Acnur por meio do nosso convênio da cátedra, com todas as críticas que também a gente pode fazer, né, em relação à linha ou a direcionamento que a Acnur tem de alguma forma dado à agenda. Muito mais, eu digo, dos e das imigrantes que encontraram na sua atuação, no seu apoio e dedicação, esperança e incentivo para seguir. Gostaria de encontrar espaço nessa breve carta para elencar as tantas situações que presenciei suas palavras, gestos, cuidado, responsabilidade técnica e acadêmica, fazerem toda a diferença na vida de tantas pessoas. Mas não posso deixar de manifestar aqui meu profundo agradecimento pela sua dedicação em formular comigo uma política de ingresso para imigrantes e refugiados na UFSM, que permitiu transformar a vida, dar oportunidade e esperança para tantos e tantas imigrantes. Sua atuação junto aos gestores, sempre tão diplomática e sensível, para que culminasse na Resolução 41.
E, na esteira da aprovação, assessoria a tantos e tantas estudantes aspirantes ao ingresso. Os cuidados técnicos e jurídicos para que imigrantes e refugiados pudessem acessar direitos, mas ter também os seus direitos minimamente respeitados. Sua atuação no combate à xenofobia. Os dias de inteira dedicação para elaborarmos a nota técnica ou então projeto de lei de imigração, que tivesse sido em alguma medida incorporado ao texto final, mas que certamente tem servido de contribuição acadêmica e científica para o pensamento sobre direitos humanos. Aliás, a leitura da sua profunda e rica pesquisa, na qual mergulhei por 3 dias seguidos, fez-me avaliar também a nossa própria atuação na nota técnica, mas sobre isso me dedicarei abaixo. As viagens técnicas de várias ordens, reuniões, eventos, os eventos que organizamos juntos, as rodas de conversa que foram por você e o coletivo que agregou no âmbito do Migrade planejadas e executadas, tornando possível reduzir as adversidades, pela acessibilidade linguística, vivenciadas pelos imigrantes que escolheram Santa Maria para viver e que tinham no comércio de rua sua principal fonte de renda. O apoio restrito a eles, no comércio de rua, que vivenciam cotidianamente as múltiplas violências oriundas dessa condição econômica e pessoal diante de uma sociedade racista e classista. Folga em saber que agora poderá seguir esse trabalho primoroso, responsável, técnico e focado nos direitos humanos no âmbito da OIM. Um enorme orgulho, mas também a certeza de que tantas pessoas, as mais vulneráveis e necessitadas, poderão contar com a sua sensibilidade diante das adversidades trazidas pela imigração. Sigo aprendendo com você, Luiz, agora pela leitura desse primoroso texto que tive a honra de ser convidada a avaliar. A pesquisa inédita traz enorme e significativa contribuição científica e acadêmico-prática aos estudos migratórios. A narrativa sobre os bastidores do processo legislativo traz uma contribuição histórica ímpar para quem pesquisa o tema, a agenda, mas também quem busca, no campo das ciências sociais, compreender a sociedade, o Estado e as instituições. Foi construído com rigor científico, metodológico e epistemológico. Parabéns a Maria Catarina pela sugestão de pesquisa e metodologia, conforme refere nos seus agradecimentos, pois permitiram um caminho para um campo a ser explorado muito útil para o nosso conhecimento, no campo das ciências sociais e humanas. Para o direito, sobretudo, pois está na prática a contribuição da antropologia para conhecer as entranhas, as disputas de poder e o processo legislativo tão ignorados no contexto das nossas formações. Em relação aos aspectos formais, o texto, com sua escrita, harmonia, sistematização, títulos sugestivos, riqueza de fontes e detalhes, trouxe as condições perfeitas para, como leitor, acompanhar o espetáculo, com atores e protagonistas no espaço-tempo, também de bastidores, do poder legislativo e executivo. Senti estar em um romance de fatos reais, com a curiosidade para saber as cenas dos próximos capítulos. Fiquei profundamente tocada com a pesquisa, pois senti que estava sendo apresentada uma realidade que, embora eu, juntamente com você, Luiz, a partir do nosso trabalho conjunto de elaboração da nota técnica, estivéssemos estado próximos, senti que sempre estive distante e não sabia. A pesquisa revela uma realidade político-social, disputas, mas sobretudo analisa, abre aspas, um inconsciente, fecha aspas, e elementos da pesquisa da psicologia social, os quais não me eram dados compreender ali em 2014, ainda na Comigrar, depois em 2015 e 2016, quando participamos das discussões a partir da nota técnica. Ao avançar na leitura, ao perceber o fio condutor dos discursos, das representações legislativas e também atores da sociedade civil sobre ser o Brasil um país de imigração e acolhedor, também fui tendo uma percepção que lá nas suas conclusões se manifesta no seguinte sentido, está lá na página 254. Ao me deparar com esses dados, me dei conta de que, para discutir políticas migratórias, é necessário, como dizem Canelo, Gavazzo, Bijanchi, sempre discutir também a cada histórico de formação nacional. O Estado não existe em abstrato, mas sim de forma concreta. Essa pergunta, que não fizemos à época, uma vez que submersos na academia e no cotidiano de outros protagonistas, dos imigrantes
que não eram os atores institucionais da política. Entramos nesse processo de alma pura, romântica e na idealização de que era possível inserir de forma mais contundente o debate do direito humano de imigrar, tal como propusemos na perspectiva do direito subjetivo de ingresso e permanência, da exclusão do Instituto da Deportação como expressão legal da criminalização das imigrações, pois é a sanção da retirada compulsória do país pela não regularização documental. Esse é o debate da hospitalidade absoluta que acirra os medos mais genuínos dentro de uma sociedade institucionalizada no Estado. Não podia compreender à época que talvez essa construção pudesse trazer uma ilusão apocalíptica sobre a abertura de fronteiras, o medo de deixar chegar, e com isso descredenciar ou desqualificar o debate sobre o alcance possível da construção de um diálogo a partir da sociedade concreta de que estamos falando. Sim, era e é um debate fundamental a ser instituído sobre a hospitalidade absoluta, mas como dialogar diante dos reais medos implícitos dos atores em cena, que são os medos da sociedade que ele representa? É uma pergunta. Qual era o discurso predominante e que fazia sentido? O de uma hospitalidade condicionada, eu fui concluindo, que aceita o reconhecimento dos direitos mais essenciais a qualquer ser humano dentro de uma plataforma de universalidade de direitos negativos, liberdades individuais e positivos ligados à agenda do bem-estar social. Tanto que essa pauta, como você concluiu, da lei, foi a que suscitou poucos debates, quase nenhuma resistência, como você concluiu. Isso à época, né? Somos todos imigrantes e país acolhedor, não trazia em questão direitos políticos. Por exemplo, que aliás o impedimento constitucional já isentava o debate. O trauma constitutivo do sujeito, que é constitutivo da própria sociedade, aquele que inscreve no inconsciente o medo do desamparo, encontra no debate sobre a lei da imigração um terreno muito fértil de análise. Os atores envolvidos no debate em torno da lei de imigração dei-me conta, ao ler cuidadosamente todos os relatos e entrevistas, ao reivindicarem na grande maioria, somos filhos de imigrantes, somos um país de imigração, como argumentos de humanidade válidos para a agenda universal de direitos da lei. Concordo, Luiz, não se colocavam ou articulavam com hipocrisia, intenção oculta ou contradição, mas se colocavam dentro de um imaginário coletivo em que a imigração não é de fato uma ameaça, porque não lhes toca como possibilidade de desamparo a questão da imigração e do acesso a direitos. Nem mesmo fazia coro, na época, os poucos discursos, como o do senador Caiado, a respeito da sobrecarga do ônus econômico sobre o acesso a direitos. Esse não era o entendimento geral. Filhos de uma imigração bem-sucedida, conforme a formação histórica da imigração no Brasil, tão excepcionalmente documentada e analisada pela Giralda, que você refere. Aliás, pude perceber nos atores que analisou a aplicação perfeita da análise do Gessé Souza, que inclusive utilizei na minha tese de pós-doutorado, que eu concluí agora esse ano, para compreender o fluido discurso sobre o humanitário, tanto a partidário como maioral, pelo menos à época, anterior a esse governo de extrema-direita, cujo trecho compartilho com você. Por ser humanitária, está atrelada a uma questão da miséria humana, como compaixão, e quem ali se insere, o moribundo, não ameaça, é um provisório. Na ideia universal de dignidade humana como pressuposto da autoestima e do reconhecimento social, o Gessé Souza aponta como verificação empírica da existência concreta de uma linha invisível da dignidade, o sentimento de raiva ou de pena, ou alguma mistura entre eles em relação ao excluído socialmente. Quem tem raiva ou desprezo, na realidade, expressa apenas o outro lado da moeda de quem sente pena ou compaixão. Afinal, só sentimos compaixão ou desprezo de quem consideramos inferior, mostrando que a avaliação que realizamos é objetiva e compartilhada por todos. Para o Gessé, trata-se de reações opostas em relação a uma desvalorização que é objetiva e social, que impõe-se a todos socialmente. Ele se apoia muito no Bourdieu, né? E eu acho que isso trata-se de dialogar um pouco sobre como você não percebeu, Luiz, nessa fala deles, assim,
eles falavam tanto na identidade nacional, da imigração, país acolhedor, mas ela é tão interseccionada pela questão do racismo, como isso estava ali presente ou não estava de alguma forma. Eu acho que o discurso humanitário, ele retira o debate mais de fundo sobre esses temas. Então, o racismo, a pobreza, a exclusão estão na estrutura social brasileira. E passei a refletir que talvez não fossem questões relevantes no contexto dos atores representados da sociedade brasileira, da elite brasileira. Muitos deputados e senadores dos setores empresariais, algo daquele inconsciente que talvez tenha dado o tom do debate consensual, por muitos definido como partidário, na concepção dos desejáveis ou indesejáveis. Os moribundos não são relevantes a um problema no contexto dos nossos fluxos no Brasil. Então, me pus a refletir quais eram as ameaças que nortearam os debates em torno da lei. Ameaças que aparecem na agenda das imigrações, mas que são muito mais de fundo da estrutura da própria sociedade. Corporativistas, classistas, disputas de poder que se irradiam das mais variadas formas no controle migratório e na estrutura migratória. Não é o imigrante por si alguém a se conceder direitos individuais, coletivos e sociais. Esse não era um problema no momento. Por isso, consenso. Então, Luiz, outras eram as ameaças corporativistas, a exemplo do pleito dos trabalhadores marítimos que você traz ali, o uso do argumento dos ganhos da imigração, oneração das empresas aéreas e operadoras aeroportuárias, operadores aeroportuários, na crítica do delegado Francisquini sobre a inclusão da comunicação ADPU em todos os casos de repatriação, porque tornaria morosa a solução da repatriação. Debate correlato à livre circulação de povos indígenas e tradicionais em terras tradicionalmente ocupadas, debate relacionado a outras agendas do controle de tráfico de debate relacionado à disputa de ruralistas no país, o poder da Polícia Federal em relação às fronteiras, né, que é o debate relacionado a outras agendas de controle do tráfico de bens, de pessoas nas fronteiras, da cooperação internacional em matéria penal, por exemplo. É acertada a sua avaliação nas palavras do Ramírez, né, o qual cita de que a construção da lei também dependeu de que os atores envolvidos assumissem a lei. A lei não pode ser um traje sob medida, e gostei da ideia que ele traz lá do prato, né, onde apenas o cozinheiro põe todos os ingredientes segundo seu tempero. Então, de fato, o possível era transitar no consenso máximo, queimando um pouco o cozido da segurança e cozinhando o cru do direito humano. Eu achei perfeita essa análise. Por isso, o destaque que você faz na página 69 que está nesses documentos. Com o novo paradigma, novos enfoques norteiam o projeto, a saber, o da cooperação trabalhista e humanitária. O retrato que você produziu pela pesquisa Narrativas e Entrevistas dos Atores demonstrou o ponto da convergência para que a lei fosse aclamada como suprapartidária. Você fez jus à pretensão de pesquisar pelo estranhamento ao familiar, como diz na página 38. Cita, daí justifica aí, né? Desnaturalizar o significado do somos todos imigrantes, Brasil como país da acolhida, identidade nacional forjada na imigração, que estão nos discursos, uma tarefa difícil. Essas mesmas manifestações que invocavam as vivências pessoais, como a imigração, como o próprio senador Aloysio Nunes, como afirma, tão próximo dos setores mais conservadores da nossa sociedade, faz-me pensar de qual alteridade estamos falando, como se estabelece a identidade com a agenda migratória, como a partir de si em algum contexto, né? E o senador Miranda, histórico de imigração, apoiou-se na proteção do emigrante, portanto, nacional, fora do país. Ou a compreensão do Eduardo Braga, que a descriminalização das migrações irregulares seria constitucional, pois a Constituição estaria a falar dos curiosos, ou seja, há sempre um ponto de apoio, de identificação de alguma forma, né? Então, com a pesquisa, eu percebi o papel inócuo, e aí é algo a gente refletir, é o que eu percebi da Comigrar, que mobilizou a sociedade civil em todos os níveis, local, estadual e nacional. O anteprojeto de lei já estava pronto quando foi realizada a Comigrar.
não há referência desse importante espaço de diálogo com a sociedade civil em nenhuma das manifestações sobre a lei, nos debates na Câmara dos Deputados. Não encontrei a referência a comigrar em nenhuma das manifestações. Apenas informações de que representou uma disputa do poder entre MJ e CENIG. Pelo contrário, a produção da lei, conforme o autor do texto, Tarcísio, né, a produção do PSL, foi de gabinete, tendo sido melhorada com a participação dos atores envolvidos no executivo, conhecedores da migração concreta, digamos assim. A sociedade civil participou no Senado, de onde partiu o PL, mas de uma audiência pública com a presença de alguns especialistas e apenas 2 organizações de São Paulo. Interessante foi observar os movimentos da extrema-direita, que negam historicamente qualquer consenso mínimo sobre direitos universais por meio da propagação dos discursos do medo e da ameaça em redes, né? Essa foi a tática que elegeu esse governo aí da extrema-direita. Não foi demonstrada uma relevância significativa desses movimentos, a não ser pelo fato de, supostamente, haver representação desses grupos no âmbito dos ministérios e órgãos que sugeriram vetos à lei, ou seja, com a expressão fora do campo das disputas discursivas do legislativo, nos bastidores do executivo, então encabeçado pela direita, que assumiu após o golpe de 2016, né? Mas a pergunta é sobre qual a perda dos vetos em relação ao contexto da legislação. Talvez tenha sido muito mais perceptível, como você afirma, na produção do regulamento, de fato contra e preter legem. Tem até uma passagem que fala da negativa de documentos no regulamento a quem desacatar a autoridade policial. Mas esse debate foi intenso mesmo, Luiz, de outra pesquisa. A pergunta é o quanto na prática, na realidade do imigrante concreto, o que sofre, sobretudo com a questão da documentação, houve a dessecularização necessária para desburocratizar, dar acesso a documentos, agilizar a regularização. Após a lei de imigração, já estou indo para o final, a situação dos senegaleses, por exemplo, entrou para um limbo jurídico. Trabalhadores do mercado informal, a residência ficou fortemente vinculada ao trabalho formal, não reconhecidos nas hipóteses administrativas e acolhida humanitária, mas valeria um estudo sobre os processos da deportação, pedidos de naturalização e etc. Uma lei que não é para um tipo de imigração, mas para todos, o que é mais desburocratizado na aplicação dela. Sugiro uma pequena correção ali, Luiz, na página 206, porque você fala do destaque ao parágrafo 3º do deputado Aleluia. Eu imagino que estava a se referir ao parágrafo 4º. Parabenizo você, Luiz, e a cuidadosa orientação da professora Maria Catarina. Considero a dissertação aprovada com louvor e para publicação, pois trará muitas contribuições científicas. Inclusive, já contribuiu para as minhas reflexões conforme expus acima. Muito obrigada pela oportunidade que me foi dada de ler o qual tive enorme satisfação e trouxe uma imensa contribuição pessoal. É isso. Então, obrigada, Juliana. Luiz, agora você pode responder. Tá bem. Por favor. Bom, vou seguir na ordem, né? Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. Primeiro, agradecer pelas palavras, Maia e Juliana. Reforçar de novo, né, como a gente já falado, o grande apoio de vocês para mim conseguir fazer esse trabalho, para eu conseguir fazer todo o trabalho e os caminhos da pesquisa também, né? Então, novamente agradecer pelas observações de vocês, observações cuidadosas do trabalho. Bom, Maia, sim, a gente já inclusive comentado essa questão do tráfico de pessoas, né? Eu acabei não conseguindo adentrar um pouco mais nisso, mas sim, vou fazer essa referência, com certeza que foi uma pauta muito importante, né? Até acabei tomando contato com alguns textos para mim ver, me contextualizar um pouco melhor. Tinha até uma CPMI sobre tráfico de pessoas ainda em 2005, eu acho, um pouco mais adiante por aí, mas eu vou fazer essa referência, então sim, é muito importante mesmo fazer essa observação. E a questão da visão humanista do Ministério da Justiça, sim, com certeza.
Eu até tinha tentado relativizar um pouco essa dicotomia entre visão trabalhista e humanista, porque, na prática, quando eu comparava os dois projetos, à exceção da questão da autoridade migratória, não havia tanta diferença. Na principiologia não havia tanta diferença. Na prática, além da questão discursiva, mas no projeto escrito em si, né? E sim, com certeza, eu não tinha me dado conta mesmo, mas se a gente for analisar a trajetória do Ministério da Justiça até a mudança lá por o Paulo Abrão, depois o João Guilherme, o Beto Vasconcelos, enfim, a gente tem uma trajetória do Ministério da Justiça bastante ligada mesmo à Polícia Federal, que depois retornou, né, a influência da Polícia Federal. Então, de fato, é muito importante eu também fazer essa observação, e que o CENIG justamente tem essa trajetória longa de criação de vistos humanitários, enfim. Então, vou fazer essa observação também. Tá. E também ia comentar uma coisa de entrevista, né? Mas é como tu tinha me comentado também, e também está na dissertação, né? O Ministério das Relações Exteriores fundamental no final. Foi como numa entrevista, uma das pessoas me falou, por exemplo, que a gente tem um resultado que é hipercontextual, porque a gente tem que ver que o Aloysio Nunes, de repente, assumiu o Ministério das Relações Exteriores. Se não tivesse assumido, como seria? E aí você tem atores como a Bruna Furlan e o Orlando Silva, que conseguem ter uma interlocução maior com o Rodrigo Maia, e que se não fosse o Rodrigo Maia, bom, aí a gente não sabe se teria entrado na pauta, então a gente tem que pensar que são atores que, naquele contexto, conseguiram ter uma relevância, que foi uma conjugação de fatores, né? Acho que eram essas as observações primeiras, mas... E Juliana, novamente também agradecer pelas palavras e reforçar que o Migrade foi fundamental, né, desde 2013, que participo do grupo, desde abril de 2013, abril ou maio, por aí, já vão somando aí 7 anos, né, e que foi todas as trajetórias de pesquisa, extensão, ensino, foram fundamentais para que eu conseguisse chegar aqui, para que eu conseguisse fazer todas as reflexões e para que conseguisse também ter essa possibilidade de encaminhar uma pesquisa assim e de atuar, né, de trabalhar em campo, enfim, todas as experiências que a gente, e são muitas, né, foram muitas atividades que a gente fez nesses anos, foram fundamentais com a tua orientação de sempre e que sempre estava conduzindo todos os nossos caminhos ali, né. Então, novamente agradecer pelas palavras. Deixa eu ver aqui... realmente, né, essa observação é muito importante de que não era em si o imigrante que era o problema, né, mas sim existiam outras ameaças, e por isso que eu achei fundamental conseguir manter o contexto, conseguir seguir uma sequência cronológica para tentar dar conta do contexto em que determinadas discussões aconteciam. Em alguns momentos, em poucos momentos, até acho que eu faço registro, nesse segunda geração de discurso da Polícia Federal que eu comento, aí talvez seja o imigrante como uma ameaça mesmo, aí acho que já está um pouco mais claro que é o imigrante como ameaça mesmo, e isso aparece em plenário. Mas, via de regra, eram outros assuntos variados, de ordem econômica, enfim, coisas muito contextuais que estavam trabalhando. Eu lembro que uma entrevista também, uma das pessoas entrevistadas que trabalhou com o projeto, o PL 5655, aquele do Ministério da Justiça de 2009, me falou que o projeto não andou porque alguns parlamentares entravam e queriam discutir umas coisas que eram altamente contextuais, como isenção de vistos para uma determinada nacionalidade, o que não vai se discutir no projeto de lei, só que isso acabava travancando as discussões. Então, outros contextos, eles também se misturam no Congresso Nacional, na discussão do projeto de lei, que a gente tem que tentar manter para conseguir fazer as análises, né? Acho que essa estratégia, né, de sempre manter esse ponto de identificação é uma coisa que eu acho que poderia ser, que merecia também ser fortalecido, inclusive, esses estudos. Acho que até para depois, por um momento posterior à elaboração da lei, como que ficou a situação hoje, né? Como que funciona essa tentativa de identificação com a lei, com identificação com a questão migratória, né? Eu não cheguei a colocar nas observações, mas alguns parlamentares, talvez esteja licitado, tentaram dizer que, não, a gente sabe que o Brasil é um país de imigrantes, que isso, que aquilo, mas a gente quer selecionar os melhores imigrantes. Alguns parlamentares, não os que eram a favor da lei, os que eram a favor do veto da lei. Eles chegaram a tentar ensaiar um discurso assim, mas não colou. Esse discurso não colou. Acho interessante esse movimento, mas pelo menos 2 parlamentares que
que estavam a favor ou dos vetos ou de alguma mudança que não foi aceita, chegaram a citar isso, mas é interessante observar que não colou. Seria interessante seguir fazendo pesquisa sobre esse assunto. As referências à Comigrar, de fato, eu deixei um pouco de fora, por já ser um pouco longo o texto, um pouco de fora essas referências que eles acabam falando, numa audiência pública, e lá alguém da sociedade civil, do governo, diz, nós tivemos a Comigrar, foi um momento assim, assado, tivemos propostas e tal. Deixei mais para esses momentos um pouco mais encaminhativos, que de fato acabou um pouco ausente mesmo nessas referências. É interessante, embora, e eu acho que isso gerou também algumas tensões com o Ministério do Trabalho, a elaboração da Comigrar. O anteprojeto acabou, algumas pessoas eu acho que também reclamaram que não chegou a ser tão discutido na Comigrar, isso apareceu em algumas entrevistas, ou pelo menos não discutido tão a fundo, então é interessante fazer essa observação também. E, bom, acho que já me encaminhando aqui para o final, essa questão dos vetos, de fato, foi exatamente uma tentativa de contenção de danos. Assim, todos os atores que eram pró-lei, todos não, mas vários atores que participaram desse momento de alguma forma, me falaram que o que houve foi uma tentativa de contenção de danos mesmo. Vários dos que estiveram mais próximos desse momento dos vetos, pelo menos. Mas que sim, vários tiveram algum impacto. Alguns, como a anistia, por exemplo, a anistia documental, que foi eliminada, não teve um impacto muito concreto, né? E o quanto na prática isso alterou, é interessante, né? Porque depois de 2017, quando eu acabo a minha pesquisa, tem o regulamento, que é uma quebra muito grande com aquela rotina de participação da sociedade civil. É um movimento diferente, por isso eu não consegui avançar na análise no regulamento, porque exigiria uma pesquisa de bastidores também bastante grande. A gente tem uma quebra com aquela participação da sociedade civil na construção do regulamento. Um discurso novo, atores que participavam da construção, como o Tarcísio, está ali referenciado, acaba criticando muito o regulamento, e outros que participaram da comissão de especialistas. A gente tem uma mudança bastante grande. E hoje também, com esse novo governo, também tem alterações importantes na política migratória. Quanto na prática isso alterou, eu acho que seria uma pesquisa muito instigante de fazer, na verdade. Será que a migração está, e a Mai também que está no Congresso certamente está observando melhor, está na agenda prioritária ou está numa agenda secundária do governo e da base governista, por exemplo? Não sei como pensar. Eu sei que temos essa nova comissão permanente também, né, da comissão permanente da Câmara, da comissão mista permanente que foi criada no Congresso Nacional, com a deputada Bruna Furlan na presidência. Enfim, existem muitas articulações. Quanto isso se alterou na prática, a própria questão dos senegaleses, ano passado, por exemplo, saiu uma resolução do Ministério da Justiça, um ato conjunto contra o Ministério, agora não vou me arriscar, que viabilizou a documentação. Então, é uma coisa que merecia estudo. Ver como está se comportando discursivamente e na prática a gestão das migrações hoje. Mas que eu também não saberia responder, não me arriscaria nenhuma resposta prévia. Mas eu sei que tem muitos elementos interessantes. Acho que respondi, não sei se ficou alguma coisa que eu deveria responder. Tá perfeito. Acho que é isso, então, é a minha manifestação. Muito obrigada pela resposta. Eu vou fazer aqui também, como orientadora, um breve comentário, né? Eu gostaria muito de agradecer a Juliana, porque o trabalho de graduação do direito na mão da Juliana, então foi uma confiança também de entregar para mim o mestrado, né? Alegria. Foi um voto de confiança. Agradeço a Maia por todo esse chão para o Luiz conseguir ter acesso a entender melhor esse cotidiano, esse mundo do Congresso, que eu acho também fantástico. Eu fiz o meu mestrado também dentro da legislação indigenista. Eu acho que é um mundo muito importante de ser estudado. Eu gostaria de dizer assim, que o Luiz, nesses 2 anos, né, 2 anos do mestrado, está muito rápido. Ele teve que tomar conhecimento das ciências sociais, porque o nosso mestrado não é em antropologia. Ele é da área de psicologia. O Luiz foi encantado
Eu só recebi elogios de todos os professores, porque o Luiz, assim, foi implicado na tentativa de dar conta de uma área grande, né? Então, foi um estudante, assim, nota 10. Eu dava tarefas e, às vezes, com medo, né? Que o Luiz não desse conta, porque é um mundo muito complexo, né? A gente compreender um pouquinho no mestrado, no Congresso Nacional. É uma tarefa difícil. Eu fiz isso no mestrado e depois, olhando para trás, eu acho que eu queria ter feito no pós-doc, no doutorado, porque é muito complexo. Mas o Luiz deu conta, ele conta muito bem. Assim, foi nosso parceiro. A gente fez nosso grupo de pesquisa também, com colegas, com os outros estudantes, né, que nós trabalhamos muito nas pesquisas, né? Nós temos um núcleo em que as pesquisas são discutidas semanalmente. Então, também essa parceria dos colegas foi muito importante. O Luiz foi sempre uma contribuição grande dos colegas, acho que os colegas também contribuíram com a pesquisa do Luiz. Então, gostaria de dizer que esse momento, que é um fechamento, nessas condições que a gente está um pouquinho à distância, eu não vou fazer a leitura da ata depois, porque eu também foi o Luiz que começou, eu também não vou fazer a nossa parte mais íntima, eu não sei nem apresentar essas conversas online. Eu sou uma filha de tecnologia. Eu sou também, tá? Eu estou apanhando nesses dias que eu não tenho noção. Eu perco mais tempo para me pôr nas tecnologias do que fazendo coisas. Então, está fazendo muito difícil. Mas, enfim, eu queria te dar aqui palavras para o Luiz, porque eu também foi uma satisfação de orientar, Luiz. Eu quero muito que você continue. Acho que essa discussão na OIM agora é uma outra experiência, mas é fantástica também. Quem ganha muito é o Luiz. Eu estive lá, expertise isso tudo, né? Então, eu abro agora um pouquinho da minha palavra e gostaria de ouvir de novo a Juliana mais, se você tem alguma coisa que colocar em relação ao quadro, se vocês querem que alguma coisa na dissertação seja muito mudada, apontaram, que nós vamos ver nessas páginas específicas, nessas questões do Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho. O Luiz falar uma leitura ali para ver como fica o texto, né? Eu acho importante que a gente faz essa releitura. Se há mais coisas que vocês querem que a gente mexa no texto, mais pontuais. Não, da minha parte, Catarina, tá, não precisa aprovação total, são só sugestões, né, para que, até para defender isso, né, esse é o texto, gostei. Isso aconteceu, estou ligado, mas eu estava fazendo outra coisa. E só lembrando assim, a Comigrar, ela foi uma decisão do Ministério da Justiça não discutir a lei de imigração, que eu acho que foi um erro. Eu, na época, falei, não, vamos discutir, vamos fazer um grupo, estava todo mundo discutindo. Mas, enfim, foi uma opção. E é isso, eu acho que não vai ter aquele ritual de me sair e a gente conversar, né, Catarina? Eu não sabia fazer isso. Não tem nem como tirar o olho da conversa. Por isso, fecha o olho. Fechar a câmera aqui. Então é isso, aprovadíssimo, entendeu? Por isso está aprovadíssimo, o trabalho é excelente. Parabéns, da minha parte, sim, eu agradeço por ter encaminhado ele lá para o Catarina para mim, para eu poder aprender com ele também, ver ele o reencantamento dele também, às vezes a gente fica cansada, aí você vê ele sabia tudo, Catarina, ele tinha as dentro do Congresso todo. Ele disse assim, peraí que eu vou lá na Câmara, ali no plenário 8, vai ter não sei o quê, passou e entendeu lentamente. Isso foi muito bacana. Então, eu não sabia que você se orientado de graduação. Parabéns também. Isso aí. Então, da minha parte, está perfeito, aprovado, por discussão, para publicação e continue. E que eu
Valeu. Da mesma forma, assim, essa minha carta para ti, Luiz, é mais no sentido de uma reflexão e dizer o quanto que o teu trabalho contribuiu, né? E dizer que eu pretendo começar a adotar a tua pesquisa e que tu publique logo para que ela seja, assim, difundida, assim. Eu acho importantíssimo, né? E uma contribuição de alta relevância, assim, para o campo científico. Dizer que realmente que alegria e muito obrigada, foi um presente para mim ler. Foram 3 dias assim, eu mergulhada assim, naquele relato, assim, eu estava falando para o Luiz antes da gente começar a conferência, né, eu entrei para testar, dizer assim que era tão assim, os mínimos detalhes, a Bruna Furlan sai da sua cadeira para conversar ali no bastidor com o delegado Francisquini, né, porque estava tensionada a pauta naquele momento sobre... Então, a riqueza que isso significa para você entender, né, o campo da disputa, o que pode segurar ou não, imagina que ela é mais complexa do que aquele detalhe que entrou para a disputa naquele momento, ou seja, como os atores estão se posicionando ali. Esses detalhes foram me encantando nessa pesquisa etnográfica, assim, achei incrível, adorei ler. Eu li assim, todos os detalhes com o maior cuidado, fiquei extremamente feliz, Luiz, assim, só te agradecer mesmo e dizer que é isso, publica logo, porque eu quero começar a difundir aí esse material riquíssimo aí, nós vamos incorporar nas nossas pesquisas do Migrade, sem dúvida alguma. É isso, agradecer, Cata, mais uma vez, né, e dizer assim que a nossa parceria também, ela tem sido fundamental, né, no nosso trabalho aqui do Migrade. A Cata Maia tem uma das linhas que a gente tem trabalhado pelo NECOM, que é o grupo que ela tem nas ciências sociais, mas que a gente também traz como uma das linhas, assim, de discussões para dentro do grupo. Então tem sido um trabalho coletivo muito rico, assim, em vários sentidos. Obrigada. Parabéns a todos. Tá certo, Luiz, agora eu entrego um pouquinho para ti também. Tu tá com a tecnologia na tua mão aí. Tá, eu vou tentar tirar uma foto aqui antes de a gente sair também. Deixa eu só ver se eu não Favorece Cata, eu só queria pedir que a Maia depois pode compartilhar o estudo do Guilherme Mansur, que você referiu, que eu queria ter acesso, eu não conheço esse estudo, e pode ser muito importante, que você refere como um importante estudo, né? Se você puder compartilhar ali nas nossas conversas, eu te agradeço. Esse doutorado dele é orientado pela Bela, pela Fabiana Cidelli, aquele argentino que você cita, como é o nome dele? O Diego... Não. O Jacques Samires? O Domenech? O Domenech. Domenech, isso. Enfim. Sim, o Domenech também, eu respeito muito o trabalho dele. Eu vou passar a referência ao próprio texto. Excelente, Maia. Obrigada, viu? Só ver se vai dar certo, só. Deixa eu ver. Favoreça o próprio. Tá bom. Favorecendo. Deixa eu ver, eu tenho que salvar aqui. Eu tenho que salvar antes de fechar. Mas acho que tá dando certo. Tem um problema na minha internet, mas acho que enviou. Bom, eu antes de encerrar também, eu esqueci de fazer... enfim, acho que tá indo. Esqueci de fazer a referência, mas foi muito bom poder fazer uma pesquisa com o Congresso Nacional, fazer essa pesquisa circulando no Congresso Nacional e entender os bastidores, né? Eu acho que é um campo de pesquisa muito bom e que realmente também gostaria muito de seguir fazendo pesquisa e, enfim, eu acho que aprendi muito e fico com a sensação de que poderia aprender ainda mais e, enfim, discutir tantos e tantos assuntos que, enfim, que seguem sendo discutidos, agora acompanhando um pouco mais até mesmo o assunto da migração no Congresso Nacional, agora já um pouco menos verde, né, do que quando eu comecei, vendo assim a mobilização de alguns atores, enfim, acho que renderia pesquisas fantásticas e que é um espaço muito bom de fazer pesquisa mesmo. Então, só para fazer essa referência também. Eu tô com um probleminha para enviar a foto. Mas é isso aí que eu tô fazendo a referência só porque eu tô com um probleminha aqui para salvar a foto. Certificado de participação
participação na banca mais, Juliana, eu vou mandar por e-mail para vocês escaneado. Nem se preocupe. E depois, se vocês quiserem, a gente manda pelo correio. Não precisa dos correios de jeito nenhum. Só por Então, e-mail tá ótimo. eu mando para vocês. Eu já estou enviando o parecer, que é a carta. Tá, eu vou montar o processo agora para encaminhar também para a secretaria. Ok. Eu acho que vai dar. Vocês podem só. Eu acho que eu vou conseguir aqui. Tá, né? Eu tô com sérias dificuldades, né? Bom, enfim, mas é isso aí. Acho que tá só. Pessoal, então tá, eu gostaria só de agradecer daí. E todos os se você quiser, se as meninas querem falar alguma coisa a mais, podemos encerrar esse agradecimento. Tá bom. Só que foi uma grande alegria passar amanhã com você. Ah, da mesma Sim, forma. também. E cuidem-se, tá, gente? Vocês também, hein? Isso aí. Gente, muito, tá? Valeu, então. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado aí a vocês. Tchau. Tchau, Luísa. Tchau, tchau.